Olá, aqui é o professor Pablo Ravani e através desse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Visual G, lógica de programação e algoritmos. O intuito desse vídeo é para ajudar vocês, que são alunos e quem não é também do próprio canal, conhecer um pouquinho dessa disciplina, como é que ela funciona, como ela trabalha. O que acontece, gente? Quando a gente fala em algoritmo, a gente está falando em quê? É uma forma que a gente tem de raciocinar de uma forma lógica e abstrata, tornando-se apto para que uma pessoa desenvolva um algoritmo. Mas que é um algoritmo? Numa linguagem popular, um programa, construção de softwares, certo? E geralmente quando a pessoa está iniciando esse algoritmo, trabalha numa linguagem chamada Portugal, que a gente, literalmente no português, né? E é isso que a gente vai demonstrar um pouquinho nessa aula, através de um software chamado Visual G, né? Mais popularmente conhecido. O que eu vou fazer? Vamos baixar primeiro esse software. Eu posso abrir qualquer navegador da internet, que eu estou usando aqui o Windows 11 já. Vamos aguardar um pouquinho. Eu digito aqui, ó, download Visual G, ou ele é mais conhecido também sobre Visual Alg, né? Assim, ó, junto. Aí ele vai direcionar para o primeiro site, que ele é um open source, ele é gratuito, é um software gratuito. Estou clicando aqui no primeiro link. E em seguida, vou clicar aqui em download. Vamos aguardar aqui que ele vai prosseguir em 5 segundos. Ó, já está fazendo o download aqui do meu programa. Certo. Acabou. Eu clico aqui, venho mostrar na pasta. E aqui, como ele está compactado, botão direito, mostrar mais opções, extrair para. Eu vou abrir aqui ele é auto-executável, pode fechar a página logo em seguida, você não precisa estar instalando, então ele é portátil. E aqui eu abro esse ícone aqui, ó, Visual Alg 30. Beleza. Ele foi aberto aqui, ó. E aqui a gente tem uma estrutura básica. Só que antes de falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa comentar um pouquinho sobre a representação de um algoritmo. Um algoritmo ele pode ser representado de uma forma... Ele começa através de uma descrição que a gente chama de descrição narrativa, onde ele vai utilizar uma linguagem de escrita natural para descrever um algoritmo. Então, por exemplo, uma simples troca de lâmpada, ou os processos para que uma lâmpada seja trocada da forma natural, a gente pode descrever isso. A segunda forma de representar um algoritmo é através de um fluxograma. Nesse fluxograma você vai utilizando uma linguagem de representação gráfica para descrever o algoritmo. E por fim nós temos a linguagem algoritma, que utiliza de uma linguagem de escrita artificial para descrever os algoritmos. Esse pequeno software aqui, ele é um interpretador e editor de algoritmos, né? Ele é focado numa linguagem Portugal, então você vai ver ali, ó, algoritmo, var, início, fim, algoritmo, certo? Então o que acontece? Antes de eu falar um pouquinho sobre a construção, que eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, nós temos que entender que existem tipos de dados. Então, vamos começar aqui da primeira linha. Nessa primeira linha, algoritmo, entre parênteses, sempre vai receber o nome do algoritmo. Nesse caso aqui, sei lá, vou colocar um exemplo qualquer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Ravani. Beleza? Isso daqui com contrabarra são comentários, ele não aparece na compilação, certo?
Aí que ele vai para a próxima etapa, que é a declaração das variáveis. Então, o que são variáveis? Variáveis é um tipo de dado. Esse tipo de dado computacional, ele pode ser numérico, lógico ou caractere. Quando eu falo numérico, eu me refiro a um número inteiro. Exemplo, 1, 10, 57, 80. Isso são exemplos de números inteiros. Então, tem uma variável do tipo de dado numérico inteira. Eu tenho também uma variável real. A real permite que eu coloque um número que seja quebrado. Por exemplo, 1,5, 2,5, 3,5, mas também me permite colocar número inteiro. Eu tenho também um outro tipo de dado, outro tipo de variável de caracteres, que eu posso colocar letras de A a Z, números de 0 a 9 e símbolos, como caracteres especiais, né? Exclamação, arroba, underline e assim por diante. Então, eu apresentei para vocês a variável do tipo inteiro, números inteiros, a variável do tipo real, números quebrados, caracteres, onde eu posso colocar qualquer tipo de letra ou número, certo? Eu tenho também um tipo lógico, que a gente chama de booleanos. Então, nesse tipo lógico ou booleano, ele sugere que você tenha uma única... uma única resposta. Então, por exemplo, quando eu uso um tipo lógico do tipo booleano, ou eu tenho verdadeiro, ou eu tenho falso. Ele vai me retornar ou sim ou não, ou 0 ou 1, certo? Ou 0 ou 1. Então tem essas nomenclaturas, né? Então, no tipo de variável lógica booleana, a gente vai ter ou verdadeiro ou falso, ou sim ou não, ou 0 ou 1, certo? Esses são os 3 tipos de dados apresentados em algoritmo. Vamos fazer um simples algoritmo aqui? Bom, vamos lá. Vamos criar agora um simples algoritmo, onde vai usar um pouquinho dessas variáveis que a gente acabou de ver, né? Vou chamar esse algoritmo de número, certo? Pular aqui a linha. Tomem muito cuidado, porque na construção de algoritmo existe erro lógico e existe erro de sintaxe. Uma vez escrita errada, que é a sintaxe, ele costuma dar erro. Costuma não dar erro, né? Então, vamos lá. Se eu quero criar um número que ele vai digitar entre números de 1 a 5 e me descrever por extenso, eu vou começar a minha lógica da seguinte forma. Vou criar uma variável chamada de número e vou colocar ela inteira. Certo? Inteiro. Agora aqui eu vou começar assim. Escrival digite um número de 1 a 5. Fecha aspas duplas e o parênteses. Se eu escrevi, o escrival vai mostrar na tela, ele vai mostrar na tela pro cliente a pergunta. No caso, o cliente, quem for compilar o programa. Se o usuário vai inserir um dado, logo em seguida o algoritmo ele tem que ler o dado. Então ele vai colocar leia. Leia o quê? Num, que é o número da variável. Então, se eu coloco inteiro, ela só vai permitir o número inteiro. Agora eu começo um se. Se número for menor que 1 ou número for maior que 5, então o que eu estou fazendo aqui? É uma pequena lógica. Qualquer número inferior a 1 e qualquer número superior a 1, ele vai me retornar isso daqui, ó. Escrival, perdão. Número
inválido. 2 pontos e aqui. Certo? Ou seja, qualquer número inserido diferente, inferior a 1 e superior a 5, logo ele já vai entender como um número inválido. Caso a condição não for essa, sei lá, o usuário digitou 1, 2, 3, 4 ou 5, aí ele entra aqui. Senão, aí ele continua. Se num é igual a 1, então, aí eu coloco aqui, ó, escreval o número válido 2 pontos. Opa, ficou errinho aqui, ó, vamos acertar aqui. Aí eu vou colocar aspas duplas, vírgula, 1 e fecho. Certo? Olha que interessante agora. Eu vou colocar aqui agora. Caso a condição não for 1, então vou colocar se não, porque o usuário pode digitar outro número diferente de 1, né? Como eu já fiz aqui uma vez, eu posso fazer isso aqui, ó. Ctrl C. Vim aqui, Ctrl V. Aí aqui eu coloco 2. E aqui eu escrevo 2. Ó, eu escrevo 2. Vou fazer a mesma coisa. Aí vou fazer a mesma coisa por 3. Vou fazer a mesma coisa por 4. E vou fazer a mesma coisa por 5. Quando eu terminar de fazer, eu tenho que, pela quantidade de si que eu coloquei, eu tenho que colocar um fim si. Então aqui é interessante que a gente trabalhe a indentação do código, né? O ideal é que a gente coloque organizadinho, um embaixo do outro, para ficar visível, certo? Mas aqui, como não tá, eu vou fazer assim para ficar mais fácil. Ó, fim si, ó, fim si referente ao 1, opa, fim si referente a 1, fim si referente a 2, fim si referente a 3, fim si referente a 4, fim si referente a 5, certo? E agora, finalizado, aqui, fim algoritmo. Vamos salvar. Vamos fazer um teste para ver se o programa está compilando. Ó, perfeito. Vamos digitar aqui, vamos simular uma situação que não funcione. Vamos colocar aqui 9. Opa. Vamos simular aqui, sei lá, 2. Ó, tá dando um erro. Vamos descobrir o que é o erro aqui. Ó, olha só que interessante, ó. Eu esqueci de colocar aqui aspas, ó. Então aqui tá errado, então a gente acerta aqui. A gente acerta aqui. 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 E aqui. Esse erro que aconteceu aqui é um erro de sintaxe. Certo? Vamos salvar de novo. Vamos ver se agora ele vai compilar direitinho. Continua com erro ainda. Então, espera aí. Vamos corrigir. Bora, vamos lá. Deu um erro, né? Qual foi o erro aqui? Faltou eu colocar aqui. E faltou colocar um fim si. Porque eu coloquei desses daqui, ó, de 1, do 2, do 3, do 4 e do 5. E não coloquei do primeiro si. Isso eu fiz para simular para vocês um erro de sintaxe. Por exemplo, se tivesse qualquer coisa escrita errada, não ia funcionar. Esse é um erro de sintaxe. Se eu venho aqui, por exemplo, faço a inversão, aqui, por exemplo, compilo, ele vai dar um erro lógico. Certo? Ele vai dar um erro lógico.
nesse sentido. Vou salvar aqui para vocês verem. Eu adicionei, agora observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sim. Observe que agora está com os parênteses certinho. Vamos compilar para ver? Você pode clicar aqui no botão ou simplesmente apertar o F9. Eu vou apertar o F9 aqui. Aí beleza, F9 aqui apertado. Vamos testar aqui o programa. Ó, percebe 2. Ó, deu, escreveu por extenso o número 2. Certo? Vamos dar um S aqui, vamos compilar de novo, né? E vamos digitar agora 8, né? Ó, observa o número inválido. Ao finalizar aqui, vamos salvar o algoritmo. Você pode só simplesmente salvar, ele vai salvar na pasta raiz. Eu vou colocar aqui, ó, salvar como, para vocês verem, alunos. Vou colocar na área de trabalho aqui, vou chamar ele de número. Número.alg, que é a extensão do Visual G. E salvo. Se eu for na área de trabalho, tá aqui o programa. Número. Desde já agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.